Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. Um medicamento que surgiu por acaso, mas que desde então vem ajudando muitas mulheres a escolher qual o melhor momento para ter um filho. É usado por mais de 100 milhões de mulheres em todo o mundo. Mas tão paralelo à popularidade são as dúvidas que surgem em torno do medicamento. O assunto deste bloco é anticoncepcional. Acompanhe aí a entrevista. A pílula anticoncepcional surgiu ainda nos anos 60 e hoje mais de 100 milhões de mulheres em todo o mundo utilizam o medicamento. Mas esse medicamento ainda gera algumas dúvidas entre as mulheres, não é isso, doutora Magda? É isso, Jordana. Como você mesmo disse, a pílula ela é um medicamento, né? Então, algumas mulheres elas não podem fazer uso normalmente. Elas têm que ser orientadas por um médico. Por exemplo, mulheres que têm acima de 35 anos, mulheres tabagistas, elas não podem utilizar qualquer tipo de pílula. Então, elas têm que ir ao médico, serem consultadas, avaliadas para depois saber qual método anticoncepcional mais adequado para elas. E essas questões das meninas, moças ainda, tem muita gente que começa a utilizar o anticoncepcional e não porque já iniciou a relação sexual, né? Então, qual a orientação dada para essas meninas? Mesma coisa, sempre consultar um médico ou, no caso, às vezes até uma enfermeira especializada também pode fazer essa orientação, né? A gente vai perguntar o histórico da paciente, saber se ela tem alguma doença na família, saber se ela mesma tem alguma doença, às vezes elas nem sabem que tem. Então, a partir dessa história, a gente faz um exame físico e a gente pode ver se ela pode estar realmente utilizando a pílula ou não. O medicamento, às vezes aliado ou a um outro medicamento com outra fórmula ou a bebida, ele pode cortar o efeito da pílula? Sim, né? Alguns medicamentos, por exemplo, os antiácidos que as pessoas tomam para dor no estômago, o omeprazol, ranitidina, elas podem diminuir o efeito da pílula, né? Anti-inflamatório. Então, sempre que a mulher for fazer uso de algum medicamento, ela tem que procurar orientação médica novamente, porque alguns medicamentos eles diminuem o efeito da pílula e acontece que ela pode engravidar, mesmo estando tomando a pílula. Doutora, a pílula anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? Isso é verdade ou é mito? Algumas mulheres sim. As mulheres que têm histórico de câncer na família, já câncer de mama, né, as tias, primas, mães, irmãs, elas podem ter um risco aumentado de câncer de mama. Não é a pílula que vai causar o câncer de mama. Ela vai, na verdade, ser um fator que pode estimular mais cedo esse câncer a aparecer. E para as meninas mais novas aí, às vezes geram um medo do anticoncepcional por questão de... Algumas dizem que engordaram muito, outras que geraram muitas varizes. O anticoncepcional, ele tem o poder de fazer isso, de engordar uma pessoa ou de deixar a pessoa com varizes? O anticoncepcional ele tem o poder de reter o líquido. Então, a sensação que a mulher engorda não é a gordura em si, é a água que ela retém. Do mesmo jeito, as varizes. Quanto mais água você retém, as varizes elas são veias. Então, essas veias elas ficam inchadas, encharcadas. E a mulher que tem tendência à varize acaba demonstrando quando começa a utilizar o anticoncepcional. Uhum. Doutora, essa questão de emendar as pílulas, tomar uma caixa seguida da outra, para não menstruar, faz mal à saúde? Não, não faz mal. É uma opção da mulher, hoje em dia, menstruar ou não. Então, caso ela não queira menstruar, ela pode fazer isso que você disse, ela usar sem interromper a pílula. Mas se ela quiser menstruar, ela tem que fazer a parada, né? 7 dias ela para e depois ela retorna novamente. Mas fazer mal, né, ou causar algum outro transtorno ao organismo, isso não acontece. E esses anticoncepcionais, eles podem ser tomados sem uma avaliação médica, sem procurar um ginecologista? Você pode procurar um clínico, como eu disse anteriormente, ou um enfermeiro especializado também. O importante é que algum profissional de saúde esteja acompanhando não só o começo, mas todo a evolução, né, dessa mulher durante esse uso do anticoncepcional. Magda, e essa questão da pílula anticoncepcional prejudicar a fertilidade? Isso realmente acontece? Realmente gera um prejuízo para a saúde da mulher com relação a isso quando ela quer ter filho? A mulher ela já nasce com um número de óvulos, diferente do homem, né, com o número de óvulos que ela vai ter o resto da vida. Então, ela não cria mais óvulos. O que faz, na verdade, a pílula, ela encurta esse processo, né? Então, a mulher, geralmente, ela tem uma vida média fértil até os 35, 38 anos. Então, ela vai ter esses óvulos. A pílula não influencia na quantidade de óvulos.
porque ela influencia na fertilidade. Então, a mulher, quando ela para a pílula, algumas mulheres precisam, geralmente, de 2 a 3 ciclos a mais para voltar a ovular, né? Mas aí, o normal é que com 3 a 4 meses isso regule. A fertilidade dela volte ao normal. Mas a partir dos 30 anos, é normal que a fertilidade da mulher já caia. A partir dos 35, ela cai praticamente mais de 50%. Então, a pílula não interfere. Interfere, na verdade, é o tempo que se faz de uso, mas é um tempo normal. Mesmo que a mulher não faça a utilização da pílula, ela vai ter essa queda da fertilidade ao longo do tempo. E quantas vezes a mulher pode tomar aquela velha pílula do dia seguinte? Não tem um tempo, não existe um número mágico, né? Ela pode tomar quantas vezes, na verdade, ela precisar. Mas o ideal é que não se faça isso, porque a pílula, não só a pílula do dia seguinte, mas a pílula anticoncepcional normal, ela não protege contra outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, ela corre o risco. Tem uma pílula que engorde mais e outra que engorde menos, que tem esse processo aí? Não tem. É muito pessoal, é individual. Por isso a importância de você procurar uma atenção especializada, porque não existe uma receita de bolo. Nem toda mulher é igual, então toda mulher precisa ser avaliada. Algumas mulheres têm uma tendência maior de reter líquidos e outras não. Então a gente acaba dando um hormônio, às vezes, menor para essas mulheres que retêm mais líquido, enquanto que para as mulheres que não têm esse problema, a gente dá um hormônio que a gente chama de dosagem média. E isso, as pílulas, elas têm as dosagens. Então, a gente tem pílulas de pequena dosagem, de média e de alta dosagem de hormônio. Então, tem que ser adaptado ao organismo da mulher a partir da história e do exame físico dela. Pois, doutora, muito obrigada pelas suas orientações. Nada, foi um prazer, Jordana. E aí, deu para tirar algumas dúvidas? Espero que sim. No próximo bloco você confere uma matéria super bacana que trata sobre o conflito dos jovens na hora de escolher qual carreira seguir. É instantes. Estamos apresentando Nossa Terra, Nossa Gente. Moderno Centro de Oftalmologia. Exames e diagnósticos de doenças oculares. Cirurgias de catarata por facoemulsificação segura e rápida recuperação. Referência na atenção aos portadores de glaucoma. Rede Bioclínica. Em Fortaleza, no Conjunto José Walter e em Messejana. E ainda, no Eusébio, Maranguape e Maracanaú, você tem uma bioclínica perto de você. Rede Bioclínica, referência em glaucoma e catarata. PABX 3033 2323. Para se construir uma cidade acessível, arborizada, com mobilidade, segurança e verdadeiramente bela, é preciso informação confiável e completa. Revista Cidade. Comunicação feita por quem pensa e trabalha por Fortaleza. Venha para esse time. www.institutodacidade.org.br